Quarta-feira de informação, vamos conhecer os destaques de hoje. Mais de 800 mil toneladas de produtos do campo já foram colhidas em Luanda. Organizações angolanas pedem a revisão do OGE de 2025. Chuva intensa condiciona horários e dias de provas trimestrais em Cabinda. Atividades processuais da Procuradoria de Justiça, da Provedoria de Justiça, em análise no Conselho Consultivo. Tem desporto para ver e as notícias além das nossas fronteiras. Hoje é 18 de dezembro. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Mais de 800 mil toneladas de produtos diversos foram colhidas no ano agrícola 2023-2024. Os dados foram apresentados pelo diretor provincial da Agricultura e Pescas de Luanda na abertura da Feira de Comunidades, realizada no município de Viana. O destaque da produção recai para a banana, com uma média de 50 mil toneladas por mês. Vários produtos do campo estiveram expostos na Feira das Comunidades em Luanda. Desta vez, o destino de eleição foi o município de Viana. Durante a abertura do evento, o diretor provincial do Gabinete da Agricultura e Pesca, João Pedro, realçou que, apesar do ano agrícola 2023-2024 ter começado com várias catástrofes naturais, o balanço é positivo, com um aumento de 15% de produtos colhidos. Bom, apesar que o ano agrícola passado começou um bocadinho atribulado com as várias chuvas e enchentes, onde perdemos algumas áreas agricultáveis, mas podemos considerar que o ano agrícola foi bastante positivo e houve um acréscimo de pelo menos 15% daquilo que é a quantidade de produtos colhidos. Estamos a falar em mais de 800 mil toneladas de produtos diversos. Entre os produtos produzidos, o destaque recai para a banana. Este engenheiro agrônomo afirma que a província de Luanda tem impulsionado a produção da banana. Feliciano Chisapa garante que cerca de 50 mil toneladas de bananas são produzidos mensalmente na província. Os agricultores, de um tempo atrás, têm produzido de forma muito arcaica. Hoje podemos trazer aqui, então, as novas formas e métodos de produção, como, por exemplo, a população de bananal por hectare, que antes era feita 1.000 pés de banana por hectare. Hoje, devido aos avanços tecnológicos e às formas e métodos de produção, é possível, então, implementar 2.500 socas de bananeiras no hectare, que consubstancia-se em 2.500 cachos de bananeira. É possível também viver da banana hoje, não só a nível do mercado local, mas também em termos de exportação da própria cultura da banana. Em Luanda já estamos perto de 50 mil toneladas por mês, em termos de produção, né? Porque os cachos de banana vão variando em razão do peso. Em conversa com a nossa equipa, a agricultora Antônia Diogo conta que as chuvas provocaram muitos estragos para as suas colheitas. Eu sou da Baixa da Cauigia, vendo gindungo e berinjela e cebola. A dificuldade que há no campo é os trabalhos e aquilo que a mãe vê, as águas que estão nos penetrar através dessa chuva, não estamos a conseguir trabalhar devidamente, porque as lavras entraram por água e não estamos a conseguir trabalhar. Dona Matondo Domingas sai da Centralidade 8000 com o produto na cabeça. A vendedeira garante que a escassez de água na região tem sido um grande problema. Lá na nossa aldeia, a água dependemos do tanque. A água para a produção não temos. Então agradecemos nesse tempo da chuva, a terra está boa, está molhada através da chuva. Mas atrás da chuva passamos a seca, a quizaca fica seca, mandioca não devolve bem por falta de água. Mandioca, quizaca são produtos bem procurados, apenas nós também não temos táxi, levamos na cabeça para sair na cidade, na centralidade do 8000, venha na cabeça. Jaime Vunda entrou no mundo da avicultura a convite de um amigo. Uma década depois, afirma que o preço da ração para as aves tem sido um problema,
mas garante que a persistência é a arma do negócio. Amamos porque não é fácil para permanecer na criação de codornizes. Os jovens não têm paciência. Não têm paciência porque não têm apoio. Primeira coisa, os apoios é que têm sido difíceis. Por isso é que vários outros criadores que começamos já desistiram. Mas nós, como temos amor, temos paixão, com o pouco que temos, estamos a conseguir sobreviver. Já temos mais de 5.000 aves. Acontece de 18 a 20 de dezembro na Casa da Juventude em Viana, mais uma edição da Feira das Comunidades. A alta nos preços dos produtos nacionais no mercado municipal de Lubango está a preocupar os consumidores. A situação faz baixar o poder de compra das famílias, principalmente nesta fase da quadra festiva. O aumento dos preços dos produtos nacionais no mercado municipal de Lubango preocupa os consumidores. A situação que provoca a redução do poder de compra das famílias está a criar enormes constrangimentos aos clientes. Os preços estão muito caros, cada vez mais os preços sobem. Está complicado. Temos dinheiro, tá tudo. Você vem com um outro objetivo de comprar, enquanto as coisas subiram mais. Nessa época é a tendência de aumento dos preços, atendendo às vezes à procura, e os preços tendem sempre a subir. É sempre mais difícil, né, para podermos ter em mesa aquilo tudo que a gente precisa para a família, ou seja, o básico, torna-se muito mais difícil. Então, se houvesse uma fiscalização, se os preços fossem pelo menos aqueles que a gente vem tendo nos últimos 2 mesitos, já iria facilitar alguma coisa. Porque senão nós recebemos os 13º, que é para podermos cobrir também o janeiro, e quando chegamos a janeiro a dificuldade é maior ainda. Batata rena, ovos, peixe fresco e seco são alguns dos produtos que registaram maior aumento de preços nas últimas semanas. As vendedeiras justificam essa subida com o aumento feito pelos produtores e grossistas da região. Nós estamos a comprar a bacia de batata a 20 mil. E só sai 6 baldinhos. Se nós vender a 2,5, não sai. O nosso dinheiro morre lá. O preço está muito alto por causa do negócio, que a gente caula também está cara. Não temos como vender o preço baixo, porque estamos a caular o negócio muito caro e não estamos a conseguir vender. Os clientes diminuíram, o negócio também não está assim rendável. Estamos a remediar, não tem cliente. Porque está mesmo caro, nem na verdade eu também que estou a vender também está mesmo caro. Então, queremos também ver se baixa um pouquinho a cesta básica para ver se também os clientes aparecem, depois também vai descer. Este economista apela às famílias à contenção nos gastos com a compra apenas de produtos essenciais. Devemos comprar o que é o essencial para a alimentação, porque depois avizinha-se o mês de janeiro. Mês de janeiro, fevereiro são meses difíceis, então, portanto, paulatinamente, ou pouco a pouco, nossos cidadãos vão adquirindo questão da educação financeira para que possam fazer poupança. Mas só que nesse momento, as famílias, as próprias empresas estão empobrecidas. Então, há necessidade de haver contenção em termos econômicos. As organizações angolanas, Ação para o Desenvolvimento Rural, ADRA, o Centro de Investigação e Ciências da Universidade de Lusíada de Angola e o Observatório Político e Social do país juntaram-se para analisar o OGE 2025, que foi aprovado este mês. As organizações concluíram que o documento é insustentável e apresenta algumas inconformidades. Entretanto, reconhecem haver melhorias na informação para a necessidade de transparência orçamental. As 3 organizações afirmam que existe um excesso de despesas que colocam em causa o Orçamento Geral do Estado 2025, aprovado no passado dia 12 deste mês. Referem igualmente que o OGE 2025 traz incongruências que precisam ser revistas. Quer no longo prazo, quer no curto prazo, um excesso de despesa muito grande relativamente àquilo que é normal em África. Nós temos 30 e tal por cento da despesa, 33% da despesa do PIB não petrolífero em despesa, que é o PIB que nos vai manter no futuro, e quando a África anda à volta dos 15% a 19% no máximo, e portanto nós precisamos de baixar essa despesa, temos que baixar a despesa, temos que racionalizar a despesa. Também em termos de serviço da dívida, temos ali um impacto enorme do serviço da dívida, leva-nos quase a totalidade da receita e obriga-nos a que toda a despesa efetiva seja condicionada a conseguirmos contratar nova dívida.
Portanto, tudo fica condicionado àquela situação de se conseguirem financiamentos para conseguir fazer despesa, e isso prejudica muito. Apesar de reconhecerem melhorias no documento ao nível da informação que garantam a necessidade da transparência orçamental, ainda assim sugerem que o documento seja revisto. Por exemplo, temos a província de Colibé, com a percentagem do orçamento 0,16. Província do Mochico Leste, percentagem do orçamento 0,79. A terceira província, qual era? Do Quando, 0,22 por aí. Portanto, está muito abaixo de províncias como o Kwanza Norte ou Ije. Mas não se explica porque, qual foi o critério da densidade populacional, qual foi o critério nível de desenvolvimento, se um dos argumentos da divisão política administrativa era que precisamos de levar o desenvolvimento mais próximo. Será que com aquela quantidade de dinheiro, ou seja, não se faz esse debate? Este é um exercício feito anualmente para a participação cidadã no Orçamento Geral do Estado. Uma leitura feita a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2025, cruzada com aquilo que foram as necessidades, prioridades apontadas pelos munícipes, de facto é possível constatar que há recomendações que estão contempladas, mas há outras que efetivamente não estão. O Orçamento Geral do Estado 2025 está avaliado em 33,9 bilhões de kwanzas, o que representa um aumento de 37% face aos 24,7 bilhões inscritos no orçamento de 2024, ainda em vigor. Mais de 300 jovens do bairro da Pedreira, no município do Cacoaco, estão a beneficiar de formação técnico-profissional, de modo a reduzir os índices de pobreza nas zonas rurais. Trata-se de uma iniciativa da Associação para Mulheres e Crianças, financiadas pelo Fundo de Apoio Social, o FAS e o Quenda. O projeto se propõe em potenciar jovens e mulheres com ferramentas técnicas específicas para o desenvolvimento pessoal e inclusão produtiva. Durante 90 dias, os jovens vão ter a oportunidade de se formar em áreas ligadas à pastelaria, eletricidade e entre outras. Eu sou muito curiosa. Queria saber como é que isso funciona. E só em 2 dias já ganhei o gosto de querer aprender mais. As mulheres também podem fazer esse curso. É muito bom. Com o que eu vou aprender aqui, eu pretendo ser uma boa empresária, abrir os meus próprios negócios. E tem algumas senhoras que não fazem nada, eu posso fazer e dar para as senhoras para irem comercializando. Os formadores consideram positiva a iniciativa da Associação Mulher e Criança e destacam as vantagens dos cursos dentro do mercado de emprego. Vamos trabalhar produto da primeira mão para transformar elas numa pasteleira. Na zona da Pedreira precisávamos mesmo desse ciclo aqui, que é para poder ocupar os nossos jovens saída. Por isso é que eu lhes garanti que o trigo lhes suja, dinheiro lhes limpa. O nível de interação dos formandos é muito boa. Então me leva a crer que no final do projeto teremos bons técnicos formados aqui no nosso centro, capacitados com conhecimentos adequados na área da eletricidade e estarão disponíveis para poder exercer a função em qualquer setor que lhes forem contactados. Este evento marca o início de um processo fundamental para o fortalecimento da capacidade produtiva e empreendedora de jovens e chefes de agregados familiares que se encontram em situação de pobreza e vulnerabilidade. Em relação à certificação dos cursos, o responsável da Associação para a Mulher e Criança, Felipe Ndofula, fez saber que esta tem o reconhecimento do INEFOP. Os jovens e mulheres que vão ser formados no âmbito desse projeto, que na verdade é do programa Quenda, vão beneficiar de um certificado reconhecido pelo INEFOP. Esse é o primeiro elemento de garantia, de modo que, para além de se utilizarem da componente de inclusão produtiva, que tem a ver com o cooperativismo e associativismo que o projeto prevê,
eles também terão um certificado que podem usar para as mais diversas áreas das suas vidas, buscando por um emprego em qualquer área e poderem ser aceitos diante disso. Tem um programa de fortalecimento da proteção social e aqui a intervenção está direcionada para o segmento de inclusão produtiva, uma vez que esta é uma zona com um forte potencial produtivo, tem muita juventude com uma energia tremenda e nada mais do que aproveitar estas forças para, ao invés de entregar o peixe, darmos a linha e o anzol. São, no total, 352 formandos inscritos no projeto, em que o bairro da Pedreira, nos Molevos de Baixo, em Cacoaco, foi o local escolhido para o lançamento da primeira fase, que conta com o apoio do FAS, Instituto de Desenvolvimento Local. Natal Inclusivo. Evento solidário reuniu dezenas de crianças em Luanda. Em destaque. – 49 deficientes visuais beneficiaram de bens alimentares e produtos de primeira necessidade. O ato solidário foi realizado pela Frente Patriótica Unida e decorreu em Viana, no bairro da Coop-B. O gesto insere-se numa série de visitas realizadas pela força política composta por 3 partidos que procura não apenas apoiar, mas também ouvir as comunidades em diferentes pontos de Luanda. Entre os produtos entregues destacam-se arroz, óleo vegetal, fuba de milho, feijão, água, entre outros itens essenciais. O grupo parlamentar da UNITA hoje desceu às ruas todas de Luanda. Coube-nos a nós fazer algumas visitas a algumas instituições, onde fizemos algumas partilhas, alguma solidariedade durante o período da manhã. Hoje à tarde, como os senhores acompanharam, estivemos no 30, o maior mercado de Luanda, que serve, dizem, 1 milhão de pessoas por dia no mínimo. E creio que Vossas Excelências viram bem em que condições é que este maior mercado abastecedor de Luanda se encontra. Completamente degradadas as condições. O porta-voz da Associação dos Deficientes Visuais da CAOP-B sublinhou os desafios diários vividos pela comunidade, apelando à maior atenção das autoridades e da sociedade civil. São condições que não têm dignidade para um indivíduo, para um deficiente visual viver. Nós gostaríamos que nos ajudasse a ver essa situação, porque não é possível uma casa de 2 quartos, Pode falar? Sim, casa de 2 quartos, todas apertadinhas e dificuldade de água e luz, então são dificuldades imensas que nós estamos a viver. Mesmo as vias de comunicações também não oferecem condições para poder chegar até nesse condomínio. Essas casas foram cedidas desde 2007 pelos antigos combatentes. Só que são casas inacabadas, não conseguiram concluir as casas até hoje, mas como não temos outro sítio para viver, tivemos mesmo que aguentar essa situação. Apesar de não ter acompanhado a entrega dos bens alimentares em Viana, Adalberto Costa Júnior destacou experiências recentes semelhantes realizadas junto das comunidades da Huila, onde recebeu pedidos que, segundo disse, encaminhou ao Executivo. Estive recentemente na Huila, durante umas jornadas não diferentes destas, junto às comunidades, em que visitei efetivamente uma área que representa a Associação de Deficientes Físicos Visuais também. Fizeram-nos algumas solicitações. No que me diz respeito, eu partilhei-as ao nível mais alto do Executivo. Posso aqui dizer que todas as reivindicações, todos os pedidos, todas as partilhas, inclusive a ponte de contacto que nos foi solicitada com o Governo, nós cumprimos. Perto de 900 crianças, incluindo aquelas com necessidades especiais, participaram hoje numa celebração natalícia que visou reforçar o apoio à educação inclusiva. O evento solidário denominado Natal nas Escolas, promovido por uma instituição bancária, teve como foco o papel do setor privado no desenvolvimento sustentável. No âmbito da sua política de apoio consistente às comunidades, o BNI promoveu nesta quarta-feira, na Vila de Viana, uma ação solidária denominada Natal nas Escolas com o BNI. A Escola 5004, no município de Viana, foi o local escolhido para a celebração com as crianças. Hoje temos aqui este presente grande que o BNI nos traz e que nós consideramos, não é, como uma chave de ouro, conforme já disse anteriormente, porque garantimos que esta chave
nos vai catapultar para outras oportunidades. A escola tem 11 salas de aulas, funciona em 2 períodos. As crianças, algumas com necessidades especiais, beneficiaram também de assistência médica e medicamentosa. Temos um fluxo satisfatório, recebemos muitas crianças, adultos também, dos quais todos fizeram os seus exames, alguns deram positivo, outros deram negativos e seguimos a consulta. É importante essas crianças saberem isso, que tenham a união mesmo estando fora dos seus pais, etc. Mas pelo menos eles aqui encontram, nos lares, encontram uma família. E é importante eles crescerem em harmonia com a educação e saberem, sobretudo, que é sempre bom nós ajudarmos aqueles que mais precisam. O representante do Banco de Negócios Internacional, Sandro Africano, sinalizou que o ato enquadra-se no âmbito da responsabilidade social da instituição bancária. Há um motivo especial, faz parte da estratégia do banco no âmbito da sua responsabilidade social. Nós sabemos que a educação enfrenta vários desafios aqui em Angola. Essa escola foi escolhida por ser uma escola que tem a componente de inclusão. A escola tem cerca de 800 alunos, dos quais 100 alunos têm necessidade especial, e o Banco BNI não podia ficar indiferente a essa realidade. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui a dar esse apoio. Sandro Africano deu nota ainda de outros programas realizados pelo banco, onde se destacam a implantação de 5 escolas em Kakulo, Cabaça. Para este projeto específico, o Banco BNI iniciou primeiro com a inauguração de 5 escolas, sendo que a última foi inaugurada agora em Kakulo, Cabaça. A inauguração foi feita pelo nosso presidente da Comissão Executiva. O Banco BNI tem uma estratégia específica para essa escola de apoio social e também de apoio de algumas soluções do âmbito informático. 880 alunos, incluindo 200 com necessidades especiais, participaram na celebração natalícia, que incluiu a entrega de merendas e presentes que se estendeu por alguns lares de acolhimento. E falamos agora de saúde. O Hospital Geral do Mochico enfrenta nos últimos dias um aumento de casos de malária. Só este mês foram registrados mais de 600 casos da doença, que resultaram em 5 mortos. O Hospital Geral do Mochico enfrenta um grave aumento nos casos de malária. Só neste mês foram registrados mais de 600 casos, resultando em 5 mortes. Estamos a receber em média aqui em pediatria, estamos a confirmar por aí 600 casos, estamos aí a confirmar, tanto faz em pediatria como em adulto, em termos de consulta geral como tal. Pois embora as mortes ainda não são tão acentuadas, mas temos tido uma média em termos de consulta nos bancos de urgência, como nos adultos, 150, 200 pacientes diários em termos de atendimento, e em pediatria mais que isso ainda, 200, 300 pacientes diários. E juntando com as consultas externas, estamos aí em média em 600, 700 pacientes diários estamos a atender aqui. Falamos, por exemplo, da semana passada até no dia de hoje, estamos a falar em média em 5 casos de mortes, com 4 a 3 casos de pediatria e 2 em adultos. Malárias, com aqueles casos que vêm já com a malária complicada. Com o início da temporada de chuvas, a malária tem se espalhado rapidamente, afetando várias comunidades. Nós temos tido uma realidade aqui na província que muitas das vezes os pacientes que recebemos não são propriamente daqui da sede do Luena, alguns vêm dos bairros e muitos deles não têm a ideia de como é que se pode prevenir essas doenças. Então, aqui a nível do hospital tem feito essas palestras aqui dentro. E fora tem entrado em coordenação com a saúde pública, também tem feito esse trabalho para a educação de saúde, para melhor prevenção e cura. Ainda no Mochico, terminou a campanha de cirurgias ao lábio leporino e a fenda do palato. A iniciativa contou com a participação de 5 cirurgiões experientes, provenientes das províncias de Benguela, Luanda e Cabinda. Mais de 100 cirurgias foram realizadas com sucesso. Deu por encerrado, na província do Mochico, a campanha de cirurgia de lábio leporino e fenda do palato. De acordo com o cirurgião do Hospital Geral do Mochico, Vitorino Jamba, mais de 100 cirurgias foram realizadas com êxito. Chegamos às nossas metas, foram feitas um total de 106 cirurgias.
Com o decorrer da informação, ainda temos recebido pacientes, portanto, com esta deformidade. Estamos a falar de fissuras labiais e fendas palatinas, que vêm decorrendo ao nosso hospital. E todos aqueles que vêm decorrendo estão a ser submetidos a exames e também para poderem ser operados. A iniciativa contou com a participação de 5 cirurgiões. Foram envolvidos cerca de 5 cirurgiões maxilofaciais, cerca de 2 técnicos de anestesias, um médico anestesista, técnicos, portanto, de enfermagens, enfermeiro, 4 médicos dentistas, um secretário clínico e, portanto, todos aqueles que tiveram envolvência nesta campanha. Dos 106 pacientes oriundos de diversas regiões, superou significativamente o número do ano passado, que registrou apenas 37 cirurgias. Para fazermos uma comparação, o ano passado operamos cerca de 37 crianças. Este ano estamos em 106 cirurgias realizadas. Então tem sido um ganho, estamos a caminho de 200 crianças que praticamente já foram operadas com essas deformidades aqui no nosso hospital ou na nossa província. Então o objetivo é eliminar toda esta deformidade que muitas das vezes faz com que os pacientes tenham complexo de inferioridade, sintam-se inferior em relação aos outros e muitas das vezes não são integros ou integrados ao meio social ou à população. O Governo reitera a sua aposta no combate à fome e à pobreza e também na diversificação da economia nacional, com foco na captação de investimento estrangeiro e nas energias renováveis. O setor do turismo é visto como estratégico nesta perspectiva. O ministro do setor anunciou para breve a entrada no mercado angolano de novos operadores interessados em investir no turismo nacional. Nós estivemos recentemente com Sua Excelência, Sr. Presidente da República, na África do Sul e fomos abordados e temos estado a ser abordados por várias cadeias internacionais. Neste momento está a ser construído na entrada da ilha de Luanda um hotel 5 estrelas de uma cadeia internacional, que é a Meliá. Nós já temos um hotel 4 estrelas que pertence à cadeia Marriott, que é a Protea by Marriott, com 4 estrelas da marca Marriott. Temos recebido propostas de investimentos, neste momento em negociação, da Hilton para a construção também de um 5 estrelas. Sem falar ainda da necessidade do grande projeto de reabilitação do Hotel Panorama, que também vai albergar uma grande marca internacional. O mesmo com um dos hotéis da rede de 3As que foi recuperado ao Estado e que nós vamos transferir para o setor privado, mas buscando uma cadeia internacional. Portanto, este setor está pujante, os entregáveis vão começar a aparecer e nós estamos confiantes que com uma campanha de comunicação assertivamente pensada e disciplinadamente executada, nós vamos poder chamar os países que são especialmente exportadores de turistas. Aqueles que a sua população tem uma renda média alta e são pessoas que, estando na reforma, têm muito tempo e muito dinheiro para viajar por Angola. E é ali onde vamos bater as portas para virem por Angola. Tem mais para ver no próximo bloco. Novos governadores já foram impulsados e ainda Conselho Consultivo Alargado do Provedor de Justiça. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta, bem-vindos. O Presidente da República recomendou hoje aos novos membros do Governo que trabalhem para edificar infraestruturas que vão promover o desenvolvimento das 3 novas províncias do país. João Lourenço falava durante a cerimónia de impulsamento dos novos governadores provinciais. Na cerimónia também conferiu posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional. Entre os designados, realce para 3 figuras, nomeadamente Lúcio Gonçalves Amaral, para o cargo de governador da província do Cuando, Ausílio de Oliveira Martins Jacob, para o cargo de governador da província de Colibengo, e Crispiniano Vivaldino Evaristo dos Santos, para o cargo de governador da província do Mochico Leste.
As três surgem em consequência da aprovação da lei sobre a nova divisão político-administrativa de Angola. O presidente da República, João Lourenço, conferiu igualmente posse aos governadores do Kwanza Sul, Narciso Damásio Benedito, que substitui Mara Batista Quiosa, e José Martins, que segue como governador do Cubango, esta última que é resultado da divisão da extinta província do Cuando-Cubango. Na ocasião, o titular do Poder Executivo fez um breve discurso, tendo focado a sua abordagem aos governadores das províncias criadas recentemente. Espero que daqui a uns anos vocês sejam recordados como os pioneiros desse mesmo desenvolvimento. Neste momento, as condições não são as ideais, são difíceis, precisamente pela falta das tais infraestruturas, que nós vamos procurar, com os orçamentos de cada ano, dos próximos anos, ir construindo paulatinamente até que consigamos atingir o nível considerado satisfatório. Os novos membros do governo sabem dos desafios que terão de enfrentar para fazer das novas províncias verdadeiros territórios para se viver. Auxílio Jacob, de Icolo-Ibengo, refere que a província tem potencialidades e algumas infraestruturas que poderão impulsionar o desenvolvimento local. E se nós formos capazes de abrir oportunidade para os jovens, para as mulheres, para os adultos, para aqueles que querem de facto fazer investimentos, o que o Estado tem que fazer nesse caso é facilitar. E então nós vamos explorar ao máximo o potencial que a província tem, de forma que ela se transforme numa verdadeira classe de produção de oportunidades que faça com que todos os cidadãos se sintam atraídos para aquele espaço. Para as províncias do Cuando e do Mochico-Leste, as prioridades passarão, num primeiro momento, pela construção de infraestruturas. As infraestruturas serão o nosso grande foco, porque a província do Cubango é uma província, como vocês sabem, não existia, uma província nova e, conforme devem saber, para que haja desenvolvimento é necessário que haja infraestruturas. As primeiras questões que temos que ver é a questão das vias de comunicação. E isto coloca em nós uma grande responsabilidade no sentido de radiografarmos todo o território da província, trabalhando com a população local, de modo muito particular com as autoridades tradicionais e eclesiásticas que dominam naturalmente o território e que vão contribuir significativamente para, de facto, levarmos o desenvolvimento na província do Mochico-Leste. Continuidade aos diversos programas é o que promete fazer o novo governador do Kwanza Sul, Narciso Benedito. Por sua vez, José Martins, governador do Cubango, entende que a redução de território vai acelerar a edificação e conclusão de mais projetos. Vamos trabalhar juntos para desenvolver processos que se configuram em projetos que podem levar ao desenvolvimento da província, que tem todos os recursos que nos podem ajudar a mudar a face desta província rumo ao desenvolvimento. O território diminuiu em termos de área. Com isso, o governador terá mais facilidade de se movimentar nos 11 municípios que a província do Cubango tem. E nós estamos a regressar à província do Cubango com o lema de transformar e desenvolver. Ainda na tarde desta quarta-feira, o presidente da República, João Lourenço, conferiu posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal Constitucional, Lucas Quilundo, que deixa o cargo de comissário da Comissão Nacional Eleitoral. O titular do Poder Executivo impulsou igualmente nascimento da Costa Alexandre Soares para o cargo de secretário de Estado para a Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Ambiente, em substituição de Paulo Francisco Coelho. E o Presidente da República, João Lourenço, segue viagem esta noite ao Sultanato de Oman para uma visita oficial de 2 dias, que começa nesta quinta-feira. A agenda do chefe de Estado na visita, segundo os serviços da Secretaria da Presidência da República, está focada no reforço das relações bilaterais. Então, estão por isso previstas conversações entre as duas partes. O Presidente da República regressa ao país na sexta-feira.
Mara Quiosa é a nova vice-presidente do MPLA. Substitui no cargo Luísa Damião. Mara foi eleita ontem com mais de 95% dos votos e, na sua primeira intervenção como vice-presidente do Partido dos Camaradas, afirmou que assume o cargo com espírito de servir e também promete prestar atenção a todas as estruturas do partido. Mara Batista Quiosa foi esta terça-feira eleita vice-presidente do MPLA durante a 4ª sessão extraordinária do Comitê Central, que serviu para a eleição da nova composição dos membros do Biró Político e do seu secretariado, orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. Foi eleita pelos membros do Comitê Central com 585 votos a favor, no universo de 632 votantes, o que corresponde a 95,7% dos votos. No seu primeiro pronunciamento como vice-presidente do Partido dos Camaradas, Mara Quiosa afirma que assume o cargo com missão de servir, prestando atenção a todas as estruturas do partido. É preciso percebermos a pirâmide e naturalmente atacarmos ali onde eventualmente tenhamos ainda alguma dificuldade. Mas também é importante dizer que o nosso partido continua organizado, continua coeso, temos todas as nossas organizações em funcionamento, em pleno funcionamento. O que nós vamos fazer agora é continuar a fazer este acompanhamento que, de alguma forma, já tem estado a acontecer. O que é que eu quero dizer com isso? É que o que vamos fazer agora é dar continuidade ao bom trabalho, por exemplo, que a minha antecessora deixou um bom legado, realizou com rigor o seu trabalho, e o que nós vamos fazer agora é dar seguimento de tudo aquilo que já foi iniciado. Naturalmente que os desafios vão aparecer pelo caminho, é próprio da dinâmica destes processos, mas o nosso partido está preparado para enfrentar todos estes desafios que se avizinham. Mara Quiosa foi governadora da província do Bengo de 2017 a 2022, dirigiu a província de Cabinda até 15 de julho deste ano, data em que foi nomeada governadora do Kwanza Sul. Durante o 8º Congresso Extraordinário do MPLA, o tema rejuvenescimento foi palavra de ordem e Mara Quiosa assume a vice-presidência do partido aos 44 anos. A política reforça o compromisso de responder positivamente à aposta do presidente do seu partido, João Lourenço, na juventude. Temos ciência desta responsabilidade, sabemos que enquanto jovem estamos proibidos de falhar. Aliás, é importante passarmos também essa mensagem aos nossos jovens da aposta que o camarada presidente tem estado a fazer cada vez mais à juventude, cada vez mais à mulher. Hoje temos, felizmente, mais jovens, mais mulheres a liderarem as nossas estruturas, não só a nível do partido, mas também a nível do governo. Portanto, numa demonstração clara de que o camarada presidente acredita na juventude angolana, de que o camarada presidente acredita nas mulheres angolanas. Naturalmente que com este voto de confiança nós devemos também redobrar as nossas ações, redobrar o nosso trabalho, como disse, para que no final o camarada presidente possa dizer: valeu a pena esta aposta que está a ser feita agora. Formada em Sociologia e com mestrado em Gestão e Administração Pública, Mara Quiosa foi eleita na sessão extraordinária do Comitê Central, que manteve Paulo Pombolo no cargo de secretário-geral do partido e reajustou a composição do Biró Político do MPLA. E o 8º Congresso Extraordinário do MPLA terminou com a aprovação da tese sobre os 50 anos da independência nacional, com foco para a governação do MPLA. Os congressistas também fizeram reajustamento dos estatutos do Partido dos Camaradas. O reajustamento aos estatutos do MPLA definiu as modalidades de indicação do candidato à presidência e vice-presidência do partido para as presidenciais ou eleições gerais. Em concreto, os candidatos do MPLA serão aprovados pelo Comitê Central sob a indicação do Biró Político, como confirma a resolução final do Congresso. As propostas de ajustamento aos estatutos submetidas ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA foram aprovadas com emendas, nomeadamente o artigo 120, designação de candidatos a presidente e a vice-presidente da República,
do capítulo 11, que passa a ter a seguinte redação: os candidatos a presidente e vice-presidente da República são designados pelo Comitê Central, sob proposta do Biro Político, nos termos dos estatutos. Em consequência, o 8º Congresso Extraordinário do MPLA decidiu conformar as demais disposições estatutárias relacionadas com o referido artigo. Sobre o número 2 do artigo 108 dos Estatutos, mandatos dos órgãos comunais e municipais, deve manter-se o período de 5 anos. Os mais de 2.700 delegados ao Congresso Extraordinário do MPLA deram sim a tese sobre os 50 anos da independência nacional. Entretanto, foram feitas algumas recomendações, como realça o delegado Manuel Augusto. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA reconhece e enaltece os feitos dos patriotas angolanos que se bateram pela libertação da nossa pátria, com destaque para o saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, cuja liderança na luta contra o jugo colonial português foi determinante para o alcance da independência nacional. De igual modo, os delegados ao Congresso renderam tributo ao camarada presidente José Eduardo dos Santos pelo seu papel na defesa e preservação da integridade territorial e da soberania nacional, bem como pelo alcance da paz definitiva para o nosso país. O 8º Congresso Extraordinário do MPLA reitera a necessidade de se conservar o legado do presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, trabalhando para o reforço da unidade e coesão do partido e no cumprimento estrito e fiel do lema: o mais importante é resolver os problemas do povo. Durante os trabalhos de encerramento e apreciação dos documentos submetidos ao Congresso, os delegados aprovaram algumas moções, dentre elas uma onde os militantes reafirmam o apoio ao líder dos camaradas, João Lourenço. A moção foi lida pelo delegado Celso Malavolonec. Os delegados ao 8º Congresso Extraordinário do MPLA, reunidos em Luanda, expressam o seu apoio incondicional ao camarada João Lourenço, presidente do MPLA, e encorajam-no a prosseguir na sua árdua missão de garantir o desenvolvimento sustentável do país e a estabilidade social do povo angolano. Na sequência do Congresso Extraordinário do MPLA, o 8º neste caso, o Comitê Central reuniu para eleger os novos membros do Biro Político e do seu secretariado, tendo em conta o anúncio feito pelo presidente do partido durante a cerimónia de abertura do conclave. A Fitch Ratings estima que o rácio da dívida pública angolana sobre o produto interno bruto deixa de 63,9% no final deste ano para 58,6% em 2026. Em nota que mantém a perspectiva de evolução da economia instável e o rating A em B, a Fitch salienta que a avaliação sobre a credibilidade do crédito soberano reflete os fracos indicadores da governação, elevada inflação, os altos níveis de dívida pública em moeda externa e um dos mais elevados níveis de dependência de matérias-primas entre os países analisados pela Agência de Notação Financeira. Por outro lado, esta avaliação negativa é compensada pelas elevadas reservas internacionais face aos pares excedentes da balança corrente e riscos de pagamento da dívida geríveis devido a um ambiente internacional de preços do petróleo positivos.
Nessa lógica, Angola terá de pagar 6,2 mil milhões de dólares em 2025, representando 5,2% do produto interno bruto, e 5,4 mil milhões de dólares no ano seguinte, o que representa 4,2% do PIB, o que a Fitch compara com os 5,4 mil milhões de dólares que o país vai pagar este ano. Segundo a consultora, os pagamentos serão feitos através de uma combinação de receitas petrolíferas, desembolsos de instituições bilaterais e multilaterais, linhas de financiamento de bancos comerciais e liquidez em contas ligadas a empréstimos chineses. Atividades processuais na Provedoria de Justiça. Análise em Conselho Consultivo Alargado. Em destaque. E agora já decorre o terceiro Conselho Consultivo Alargado da Provedoria de Justiça. O evento decorre sob o lema Provedor de Justiça, reforço da cooperação com a administração pública e junta representantes dos serviços provinciais da Provedoria. As atividades processuais da instituição estão em discussão com os ciclos de palestras. Um dos pontos de trabalho deste encontro foi o balanço da Provedoria de Justiça. Este ano, o número de queixas e reclamações dos cidadãos foi de mais de 8 mil. Na sua maioria, refere-se ao pagamento de pensões, litígios de terra e a demora no atendimento em algumas instituições públicas. Nós temos estado a aumentar paulatinamente a recepção de queixas e reclamações de cidadão e este ano passamos as 9 mil queixas, de acordo com os dados que nos foram cedidos na última reunião do Conselho de Distrito da Provedoria de Justiça. Estas queixas, na sua maioria, têm por base a morosidade processual dos tribunais, também questões que não caem no nosso âmbito de atuação, mas que nos são colocadas, como a fuga à paternidade, a falta do reconhecimento da união de facto, no fundo cai na morosidade processual, e ainda a falta de atribuição de alimentos. Florbela Araújo destacou ainda que os serviços de provedoria estendeu-se para mais 2 províncias, perfazendo assim um total de 12 províncias com os serviços. Foram tratados e resolvidos mais de 2.400, foram arquivados, portanto, mais de 2.600 queixas, porque quando elas não são da competência, quando não são assinadas, também nós mandamos arquivar. Só a única queixa que nós aceitamos que não tem assinatura são as queixas relacionadas com a corrupção, porque às vezes implica ameaças de morte e outras. Nós encaminhamos à Procuradoria-Geral da República e aceitamos essas queixas, mesmo que anónimas. Nós acabamos de ter mais um serviço provincial que inauguramos a semana passada na Lunda Sul. E deste modo, com Luanda, com a estrutura central, nós neste momento temos 12 províncias com serviços provinciais. Para o ano de 2025, dentre os desafios, a ampliação dos serviços provinciais em mais 4 províncias e a aprovação da lei da Provedoria de Justiça e do Estatuto do Provedor, foi destacado também as províncias que mais queixa registraram durante o ano. Primeiro Luanda, depois temos o Namibe, a Lunda Norte a liderarem, temos Cabinda, Malange. O Bengo, eu costumo dizer que talvez a proximidade do Bengo aqui, alguns até dão-se o luxo de vão lá fazer queixa, mas demora um bocadinho, vem a Luanda pedir audiência à provedora, porque acham que tudo depende de nós. A representante residente do Sistema das Nações Unidas em Angola, na sua intervenção, disse que a Provedoria desempenha um papel único de não deixar ninguém para trás. A Provedoria de Justiça desempenha um papel único de incutir e reiterar o princípio de não deixar ninguém para trás da Agenda 2030 e o princípio da não discriminação presente no sistema legal angolano, combatendo a discriminação, todas as formas de violência baseada no género e promovendo a igualdade nos diferentes órgãos e serviços do Estado angolano. O terceiro Conselho Alargado da Provedoria de Justiça vai continuar nesta quinta-feira. O dia de hoje foi marcado pela presença do primeiro Provedor de Justiça da República de Angola, Paulo Tipilica.
Os responsáveis das instituições escolares fazem avaliação positiva das provas trimestrais que decorrem em Cabinda. A chuva que cai com frequência em toda a província tem vindo a provocar constantes alterações tanto dos horários como dos dias de provas. Os exames do primeiro trimestre decorrem a bom ritmo nas escolas sediadas em Cabinda. Todos os conhecimentos que os professores transmitiram aos alunos estão a ser avaliados. Os alunos afirmam que as provas estão acessíveis e vão ao encontro de tudo o que aprenderam. As nossas provas estão a correr bem, né? Tipo, já a disciplina de matemática, por exemplo, já EVP. Não, tenho boas esperanças. Estão indo bem, graças a Deus. Positivamente, porque tem que ser sempre assim. Para ser o futuro da manhã, temos que ser assim. As provas estão a correr bem. No início parecia difícil, mas agora já está a parecer bem fácil. Estou a me encorajar mais, estou a me dedicar ao estudo para que as coisas correm tão bem. A matemática, a língua portuguesa e francês. Os professores asseguram que os conhecimentos foram bem transmitidos. Nesta fase, as avaliações servem para medir os pontos de assimilação. As provas tiveram seu início no dia 11 do corrente mês de ano e vai até dia 19 deste mês. Está a decorrer sem nenhum sobressalto. As matérias estão sendo avaliadas. Os meninos aprenderam ao longo de quase 4 meses, que corresponde ao primeiro trimestre deste ano letivo, 2024-2025. E auguramos que haja êxito, não só do ponto de vista percentual, mas como também do ponto de vista de assimilação da parte dos nossos petizes. Dizendo a verdade que os meninos foram bem preparados ao longo do trimestre, porque tiveram um aviso prévio para se preparar, que essa é a prova trimestral. É a prova que determina o fecho do primeiro trimestre. Os responsáveis das instituições do ensino destacam o problema da desistência dos alunos e o outro que está ligado às chuvas que caem frequentemente em Cabinda, forçam as alterações do horário das provas. Ontem, que o fenômeno chuva queria nos interromper, mas graças a Deus evidenciamos esforço e todos os professores estavam ao local, e incluindo os alunos. Graças a Deus, nós até já temos testemunho de alguns professores dizendo que já tem alguns alunos da segunda classe já conseguem dessoletrar, neste caso ler, e não temos problema, não temos. O aproveitamento dos alunos está excelente, é excelente. A desistência como tal é mesmo transferências. Tivemos essas condições, uns faleceram, infelizmente. Nós internamente estamos a controlar quando o período anteprova estiver a chover, então estamos a dar um tempo de compensação à hora do arranque, para termos alunos todos cá na escola, porque não podemos deixar o aluno perder a prova porque está a chover. As provas tiveram início no passado dia 11 e terminam nesta sexta-feira, 19 de dezembro. E já estamos na página internacional. A República Democrática do Congo recebeu do Japão as primeiras doses da vacina contra a Mpox para crianças. A entrega das doses representa o cumprimento de uma promessa feita pelo governo japonês depois de a OMS ter certificado a vacina produzida pelos nipónicos. Depois da aprovação, o Japão prometeu um total de 3 milhões de doses à União Africana, no quadro dos esforços para vencer a doença. A vacina é a segunda aprovada pela Organização Mundial da Saúde para combater a Mpox, mas é a primeira para administrar em crianças. O anúncio da recepção das doses da vacina pela RDC foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde Pública congolês. Numa nota, a instituição afirmou que é necessário agir para a proteção das crianças contra a varíola e a estratégia será clara: a aquisição de um grande lote de vacina, como parte da resposta ao problema de saúde pública. A instituição sublinhou ainda que a ação japonesa é a materialização das discussões sobre o manuseamento e a utilização da vacina proveniente do Japão. A República Democrática do Congo, o epicentro da doença, registrou mais de 50 mil casos entre suspeitos e confirmados e mais de 1.000 mortes. 7,5 milhões de crianças precisam de ajuda humanitária na Síria, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, com resposta para o Médio Oriente. O Unicef apelou à criação de um plano de grande escala para proteger as crianças do país, que vive sob um novo governo depois da queda de Bashar al-Assad. Apesar da atual situação difícil, o Unicef considera que a queda do regime do ex-presidente Bashar al-Assad dá à Síria um futuro de esperança e de oportunidades a milhões de crianças que não conheceram nada além do conflito desencadeado há 14 anos, mas alertou
revelou que ficam imensos desafios por enfrentar. Entretanto, o Unicef exige a retoma dos serviços essenciais, incluindo a educação e o respeito pelo direito internacional em todas as circunstâncias. O antigo presidente da França entre 2007 e 2012, Nicolas Sarkozy, foi condenado a 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência. A condenação a 2 anos de pena suspensa e 1 sob vigilância eletrónica resulta da rejeição do recurso apresentado à Justiça pela equipa de Sarkozy, que promete recorrer ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Nicolas Sarkozy foi acusado em outubro de 2023 de ocultação de suborno de uma testemunha e de conspiração para cometer fraude organizada para enganar a justiça francesa. Ainda há mais, veja no próximo bloco o primeiro drone produzido por angolanos para patrulhar o mar. E ainda, o melhor do desporto nacional. Nós voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Estamos na terceira e última parte do jornal. Bem-vindos. Um grupo de jovens criou o primeiro drone marítimo feito por angolanos. O projeto denominado Angola Quiluange tem como objetivo fiscalizar as atividades marítimas e controlar a poluição nos rios, assim como nos mares das regiões. Angola Quiluange nasceu do espírito empreendedor de 10 jovens. São inventores que viram na tecnologia uma oportunidade para apresentar Angola para o mundo. Inventor desde os 2 anos, Montana Antônio afirma que a ciência faz parte do seu DNA e que o projeto é um sonho tornado realidade. Com o tempo que eu estou fazendo esse trabalho, desde a infância, desde os meus 12 anos de idade. Esse vem do projeto Sentinela, um projeto que eu desenvolvi nos Estados Unidos da América, que chama Sentinela. E daí, chegando aqui em Angola, pensei logo em desenvolver um Sentinela marítimo. É um Sentinela DP2000. Tem mais outros tipos de Sentinela que nós já criamos, mas este aqui é Sentinela DP2000. E a diferença dele é que ele tem uma capacidade mais avançada, exemplo, em termos de remote control. O remote control dele vai até 5.000 km. Então, quer dizer, o remote control pode estar aqui e o drone pode estar na África do Sul, pode estar na Líbia e nós conseguimos manejar ele à distância. Essa aqui nós criamos só para mostrar à nossa nação que nós estamos aqui, que podemos também fazer coisas grandes aqui em Angola e temos capacidade para desenvolver tecnologias, na verdade, né? Não é só de falar. O cientista fala dos benefícios do drone para o país. Esse drone pode ajudar para fiscalizar os rios e o mar. Exemplo, fiscalizar, na área, nas praias, porque muitas vezes tem acidente nas praias, mas ninguém dá conta. Então, com esse tipo de drone, a gente consegue já fiscalizar e também ver a marca da poluição nos rios, e ver as atividades nos rios também, e nas praias, as atividades legais, exemplo. Então, isso vai ser muito benéfico. Arão Antônio conta que abraçou a iniciativa porque acredita que esta tecnologia pode mudar o olhar do mundo sobre a realidade angolana. Sei porque, na verdade, quando foi me dado a visão do drone, eu fiquei admirado porque nunca pensei que estaria num projeto como esse que poderia gerar um avanço para a nossa nação, um reconhecimento de tecnologia geral para a nossa nação. Então, abracei sem olhar para trás. Os inventores deixam o seu apelo. Espero que o nosso senhor presidente da República nos ajude para que possamos dar avante no que é tecnologia, porque afinal a tecnologia também é muito importante no país. Então, senhor presidente, apelamos pela tua ajuda, que olhe por nós, olhe pela tecnologia do nosso país para que possa crescer e assim tenha mais jovens empregados, porque esse é o nosso plano, essa é a nossa intenção, porque para além do drone ainda temos outros projetos, mas precisamos da ajuda do senhor presidente da República para que possamos fazer isso. Nós precisamos do apoio em si da nação, o apoio em si do presidente, para a gente conseguir alavancar com este projeto, dizendo ao mundo, à África, que Angola tem uma tecnologia avançada. Para os jovens, essa mensagem que eles devem sair do conformismo.
quando a gente tem 2 pés, 2 mãos, temos tudo para a gente poder se virar no país em que a gente está. Sem qualquer financiamento, apenas com capital próprio, o grupo precisou de 5 meses para criar o primeiro drone marítimo feito por mãos angolanas. E já estamos na página desportiva. É oficial, Angola vai acolher os 4º Jogos Africanos da Juventude em dezembro de 2025. O evento enquadra-se na comemoração dos 50 anos da independência nacional. Que nós já estávamos a trabalhar há algum tempo. Felizmente a ACNO abraçou e nós vamos realizar em Angola, no quadro dos 50 anos de independência, os Jogos Africanos da Juventude. Portanto, daqui a dias vamos constituir o comitê organizador e a partir daí é cumprir o cronograma que existe para fazermos uma boa atividade em Angola. Depois da constatação em termos de infraestruturas para a realização dos 4º Jogos Africanos da Juventude 2025 em Angola, o acordo foi assinado entre o titular da pasta a nível nacional, Rui Falcão, Gustavo da Conceição, presidente do Comitê Olímpico Angolano, e Mustafa Berraf, presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais Africanos. O nosso empenho, a nossa dedicação, a maneira como nós sabemos estar na diplomacia desportiva, não é fácil, sabemos que é um compromisso pesado, mas a nossa equipa vai trabalhar no sentido de fazer, como sempre fizemos, bons jogos. Em princípio são todas as modalidades olímpicas, aquelas que são praticadas no continente. Portanto, nós depois, em concreto, com o comitê organizador, vamos decidir. Por sua vez, Mustafa Berraf, presidente da Associação dos Comitês Olímpicos Nacionais Africanos, espera que esteja tudo em conformidade para receber a prova. O ex-basquetebolista argelino avançou que esses Jogos Africanos também são qualificativos para a competição que vai decorrer em Dakar, Senegal. Tivemos uma discussão serena e muito positiva com o presidente do Comitê Olímpico e o senhor ministro. Estamos confiantes que tudo estará pronto para que efetivamente a gente possa organizar os próximos Jogos da Juventude, que serão qualificativos para os Jogos Olímpicos da Juventude em Dakar. Foi uma tarefa complicada trazer a prova para o nosso país, uma vez que o Togo estava na disputa pela preferência. As palavras são do presidente do Comitê Olímpico Angolano, Gustavo da Conceição. Foi um processo que nos obrigou a ir a Paris apresentar a candidatura, disputar com o Togo a preferência da África, ganhamos na Assembleia Geral da ACNOA e, portanto, a partir daí, um conjunto de negociações para polirmos o memorando que agora acabamos de assinar, pô-lo de acordo com os nossos interesses comuns, os interesses da ACNOA, os interesses do Ministério, os interesses do COA e os interesses do nosso país, e por isso estamos muito satisfeitos por termos chegado a este ponto. Recordo que os 4º Jogos Africanos da Juventude estarão enquadrados no âmbito das comemorações dos 50 anos de independência do nosso país, a se comemorar no dia 11 de novembro de 2025. E faltam poucas horas para a viagem rumo ao Lesoto. Na penúltima sessão de treinos, os atletas mostraram-se motivados. Com todos os jogadores à disposição, a Seleção Nacional realizou a penúltima sessão de treinos em solo nacional, na AFA, antes de viajar para Durban, África do Sul. Com bastante satisfação, os jogadores continuam a mostrar um espírito de amizade no balneário da seleção. Na manhã desta quinta-feira, os Palancas Negras vão realizar a última sessão de treinos antes do embarque que está agendado para o período da tarde. O primeiro duelo do duplo compromisso da última fase de apuramento ao CHAN, frente ao Lesoto, está agendado para o próximo sábado, às 14 horas em Durban, na África do Sul. Se Pedro Gonçalves optar por um sistema tático de 3-4-3, poderemos ter Neblu, a baliza, centrais, Vidinho, Quinito e Alexandre, lateral esquerdo, Pedro Bondo, lateral direito, Edi Afonso, médios, Caleb e Maggie, e como avançados teremos extremo esquerdo, Jaredi, ponta de lança, Caporal e extremo direito da banda. Elsa Pitra, uma grande figura do desporto nacional, foi eleita presidente da Comissão de Desenvolvimento da Ginástica da União Africana e mostra-se satisfeita pela distinção. O nosso país está cada vez mais a ser valorizado nas diversas modalidades esportivas e a ginástica não fica de fora.
Nesta quarta-feira, recebemos no programa Desporto na Rede a senhora Elsa Pitra, nomeada recentemente como presidente da Comissão de Desenvolvimento da Ginástica da União Africana, e falou com bastante satisfação sobre as novas funções. Foi uma eleição que, na verdade, meio inesperada, né? Inesperada não por fazer parte da União Africana, mas ser presidente da Comissão. Né? Já agora sei que o Congresso foi no Cairo, Egito, de 30 do mês passado a 3 deste mês. Como é que conseguiu se impor numa organização continental desportiva dominada pelos países árabes? Olha, portanto, os resultados nos últimos 15 anos, né? Porque, como sabe, a ginástica em Angola a federação andou desativada por algum tempo, ela desde 79, e em 2009, então, já com a presidência do professor Auxílio, a federação voltou a fazer parte das federações a nível do desporto nacional. E então, durante este período, nós, principalmente nas competições africanas, quer da zona, quer dos campeonatos africanos, Angola sempre medalhou. Recentemente, o Presidente da República, João Lourenço, num dos discursos, afirmou que de agora em diante nenhuma escola será construída sem recintos desportivos. Elsa Pitra mostrou-se feliz e falou da importância do desporto escolar. A participação do titular do Poder Executivo em levar o desporto para as comunidades. Levar o desporto porque é ali onde as pessoas vivem, é aí onde as crianças começam a desenvolver as suas atividades. Em todos os ramos é preciso também aproximarmos as instalações desportivas próximos dos munícipes. Nesse caso, estamos a falar dos alunos. É preciso. O desporto escolar é muito importante. Eu sou fruto do desporto escolar. Eu e pessoas de uma faixa etária anterior à minha e a minha própria faixa etária, nós temos desporto escolar. E nós começamos mesmo desde sempre e agora com maior incisão a perceber que, de facto, o desporto escolar é uma arma importante para o desenvolvimento do desporto em qualquer país, em qualquer nação. Elsa Pitra, além de ser nomeada ao cargo de presidente da Comissão para o Desenvolvimento da Ginástica na União Africana, também auxilia Auxílio Jacob na presidência da mesa da Assembleia da Federação Angolana da modalidade. E está tudo contado por hoje. Amanhã há mais Girassol Jornal no horário de sempre, 19h45. Fique bem, boa noite.